A década de 1980 caracterizou-se por importantes acontecimentos no Brasil em todos os setores, o econômico, o político e o social, que levaram e foram resultados do declínio e queda do regime militar de 1964. Fruto do movimento pela redemocratização, também eclodiram diversos outros movimentos sociais. Após 21 anos de ditadura, o regime militar terminou em 1985. A Constituição Federal de 1988, ou a Constituição Cidadã, foi um marco. Assim, o país deu início a inúmeras mudanças sociais. As unidades federativas também promulgaram suas constituições estaduais. Na ciência e tecnologia não foi diferente, graças ao artigo 218, capítulo 4, no qual ficou estabelecido que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Além disso, o inciso parágrafo 5º estabeleceu que é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Nesse cenário, Pernambuco avançou com a eleição de Miguel Arraes de Alencar para governador em 1986, tendo em sua equipe de governo pessoas ligadas à universidade que contribuíram fortemente para a institucionalização da política de ciência e tecnologia, ao criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. Do ponto de vista de redemocratização, foi cruel, né? Os militares, a quantidade de pesquisadores que foram para fora do Brasil, né, por falta de condições aqui, né? Só na Fiocruz foram um dos 10 mais brilhantes pesquisadores da Fiocruz, foram todos eles para o exterior porque eles foram caçados, né? E nas universidades você tinha dentro da sala de aula, você tinha sempre aquele indivíduo que o bisbilhoteiro que para verificar o que você fazia, o que você dizia, para então lhe denunciar, e você então... Eu me lembro quando eu voltei da França em 69, né? 68 foi um ano cruel, né? Com o Médici, era o Geisel, né? Que era o presidente, né? Lá, mais ou menos, mas a repressão era muito grande. E eu voltei de navio e eu me lembro que o navio tinha uns militares lá no navio, que eu só soube que era militar depois, né? E comecei a falar, e foi quando então o Geisel fechou o Congresso Nacional. Eu estava dentro do navio, né? E falando com esses caras, que eu não tinha descoberto que eram militares, né? Então eu, esquerdista, assim, agarrado, participei da Revolução de Maio de 68 na França, fiquei nas barricadas, né? Durante 3 dias eu lá fiquei preso lá na frente da Sorbonne, porque eu não podia sair porque tinha barricadas lá e a polícia estava chegando. Eu consegui pular o troço e me esconder numa casa lá no troço até de manhã, porque o metrô também estava fechado, até ir embora para casa. E então aqui em 68, aqui no Brasil, essa confusão toda desse troço aí, me lembro que muitos pesquisadores foram embora. Depois então veio Fernando Henrique como presidente, que fez mais mal à ciência brasileira do que o próprio serviço militar, porque depois então teve a anistia e todos eles voltaram. Como eles ficaram 4, 5, 6 anos fora, foram para os grandes centros, se aperfeiçoaram, conseguiram muitas amizades e voltaram para o Brasil. Então os militares pensaram que iam fazer um mal, fizeram um grande bem, porque qualificaram as pessoas, porque os professores foram para os grandes centros, uma vez que no Brasil tem grandes universidades, mas todas elas, como eu digo, nessa mesma situação, você tinha o santo, mas não tinha a reza. Você veja que, acho que particularmente, os estudantes foram muito ativos nesse tempo, tanto que você tem uma série de medidas repressivas que foram tomadas justamente nesse sentido, 477, que puniu muitos estudantes da universidade, que os tirou da universidade, que além de, digamos, também o que aconteceu com professores, quer dizer, eles foram aposentados quando não presos. E então, quer dizer, você tinha, ela se mobilizava em função da própria conjuntura, em função daquilo que estava sendo proposto. E, quer dizer, tanto que se mobilizou que mesmo durante o período ainda autoritário,
Quer dizer, no caso, aqui na universidade, em 78 se começou a articular a criação da Associação de Docentes. A comunidade encontrava-se no seu verdadeiro auge de atividade, e quando vem, então, o governo militar, que é o do general Figueiredo, é o último que se despede do ciclo militar, e há uma eleição indireta de Tancredo Neves, que lamentavelmente não assume, porque foi acometido de um câncer, uma doença grave, e falece. Mas o seu vice, que era o senador Sarney, assume a presidência da República. Então, nós tivemos o primeiro governo, dito, entre aspas, democrático, mas eleito por um colégio eleitoral, fruto ainda do processo da ditadura. Bom, nessa época, então, que se cria a Constituinte e que reformula a Constituição Nacional. Então, a Constituição é promulgada em 88, e em 89 os estados passam a fazer as suas constituições. A redemocratização, quem viveu os anos duros da ditadura, sabe como era difícil um protagonismo de discussão aberta. E a ciência, ela é um espaço para isso. A diferença de uma atividade de um cientista da atividade de um político é que o cientista ele tem um compromisso com a verdade absoluta acima da verdade. Só outra verdade substitui aquela, não é? Então, a comunidade científica teve um protagonismo grande no processo de redemocratização do Brasil, o movimento das universidades, o movimento da comunidade científica, o movimento da SBPC. Então, naquele momento em que a Constituição é discutida, houve uma participação grande da comunidade em todas as dimensões. Então, a comunidade científica na área de saúde participou muito das discussões de saúde. A comunidade científica na área da educação participou muito dos debates de educação. Então, houve uma efervescência no Brasil muito grande. E então, a comunidade científica também entendeu que tinha um espaço em que poderia ter um protagonismo em prol da ciência, que era uma base que estava começando a crescer no Brasil. Era uma base organizada, uma base que tinha influência. E houve aquele entendimento que, poxa, a ciência não é só pela ciência, que o Brasil está entrando em outra fase, precisa de ciência, e ciência precisa ajudar a resolver os problemas brasileiros e promover a cidadania, a inclusão, a diversidade, etc. Então, houve uma convergência de interesses bastante significativos, né, com a participação da comunidade científica. E aí, essa Constituição favoreceu que essa discussão acontecesse, favoreceu que essa dimensão fosse legitimada como uma instituição, e isso, de fato, aconteceu no Brasil todo, né? Aos estados foi facultado vincular a receita orçamentária. E em cada estado, então, foi um processo para que isso, de fato, acontecesse. A comunidade de Pernambuco, ela era mais forte que tinha no Nordeste. Na época, ela era mais forte no Nordeste. E era uma época que a gente fazia os planos setoriais. Então, ela estava envolvida com esses planos setoriais. Então, você tinha gente da comunidade de Pernambuco desses diferentes planos setoriais. E que estava muito antenado com o que estava acontecendo em Brasília. É interessante isso, porque eu acho que a época de 80 a 90 foi uma época muito rica para a ciência e tecnologia, que foi a época da democratização e, ao mesmo tempo, a época que começou-se a falar mais em ciência e tecnologia. Então, chegou a redemocratização em 1984. Nessa época, Arraes tinha voltado do exílio, ele voltou em 1979. E aí nós nos envolvemos na campanha de Arraes para governador, que foi em 1986. E aí, uma das coordenadoras da campanha de Arraes era a professora Tânia Bacelar, economista brilhante, e que foi, no governo dele, eleito secretário de planejamento. Tânia um dia me telefonou dizendo, olha, era muito importante ter uma proposta para ciência e tecnologia no governo Arraes. Me pediu para formar uma comissão e começar a trabalhar numa proposta.
E nós vibramos com aquela coisa. Nós queríamos a Arraes eleito, mas não pensávamos que ele ia ter esse apoio para a ciência e tecnologia, né? Afinal de contas, é um político tradicional, muito distante da academia. Né? E aí fizemos a comissão. Nessa comissão estava Ricardo Ferreira, nosso grande químico, inspirador de Oscar Malta e muitos outros, André Furtado, lá da biologia, aqui da física, o colega Rios, que eu mencionei, Ivon Fittipaldi, e assim por diante. Fizemos uma comissão com umas pessoas de maior experiência na época, e aí a primeira ideia foi exatamente que a gente precisava de uma fundação de amparo à pesquisa no estilo da FAPESP. O único estado que tinha uma fundação estadual era São Paulo. A eleição na qual o governador Arraes foi eleito, ela mobilizou a comunidade, uma parte grande da comunidade esteve presente no processo da campanha, e a campanha da época era muito diferente da campanha que a gente conheceu nos anos recentes, né? Geralmente a proposta de governo era um elemento muito importante na campanha. Quando houve a campanha do Dr. Arraes para governador em 1986, quer dizer, muitos membros da comunidade acadêmica se engajaram, não só na campanha, mas também na própria confecção de propostas nas várias áreas. Depois de muita discussão, fizemos um documento onde colocamos várias propostas. Como falei, a criação da FACEP era a mais importante, mas nós também propunhamos reformular os institutos estaduais ligados à ciência e tecnologia, o ITEP, Instituto de Tecnologia de Pernambuco, o IPA, Instituto de Pesquisa Agropecuárias, o LAFEP, que é voltado para a área farmacêutica, o EMOP, voltado para o sangue, e assim por diante. E eu não lembro agora se foi já no final da campanha ou se ele já tinha sido eleito. Acho que foi no final da campanha. Tânia organizou uma reunião com a Arraes em que nós fomos lá e apresentamos o projeto. Ele ouviu e deu a entender que tinha gostado. A Arraes falava muito pouco, né? Então tem a dimensão da comunidade científica, que foi muito bem trabalhada já, várias pessoas, aí inclui várias pessoas da química, tinha Ricardo, tinha o Paulo Pavão que estava chegando aqui na época ainda, tinha Gilberto, que era amigo de Ricardo, na física tinha Celso, tinha Sérgio Rezende, tinha Fittipaldi, eram as pessoas que estavam mais nesse negócio, né? Silke Weber, que na época era da educação, mas também tinha um protagonismo. Essas pessoas tinham assento nos comitês do CNPq. E aí você teve uma participação muito interessante de pessoas da academia na discussão do que podia ser uma proposta de programa progressista para Pernambuco. A tendência de criação de secretarias de ciência e tecnologia estava acompanhando muito de perto a questão dos fundos e das fundações que estavam sendo propostas para serem criadas para dar maior consolidação à área de ciência e tecnologia. E aí eu acho que tem tudo a ver com essa comissão, que foi muito importante, e a criação da secretaria primeiro, com o Dr. Jade de Andrade, e com o Dr. Jade e Lúcia lá, eu ainda no CNPq como superintendente, a gente estava fazendo uma dobradinha muito grande, a gente propõe e Dr. Arraes cria a FACEP em novembro de 89. Os bastidores da criação da FACEP foi uma agenda muito forte do ponto de vista político. Eu não sei se você vai perguntar isso, mas a essência da criação da FACEP, você sabe que a Secretaria de Ciência e Tecnologia foi a primeira Secretaria de Ciência e Tecnologia do Brasil. E a FACEP foi a primeira fundação pós-Constituição de 88. Então a FACEP teve várias pessoas que tiveram um protagonismo muito importante nisso, tanto de fora como aqui dentro. Aqui dentro eram as lideranças científicas que tinham esse protagonismo, né? Então as lideranças científicas fortes,
que tinham protagonismo nacional, porque isso também é uma coisa importante. Essas lideranças científicas locais tinham protagonismo nacional. Então, eles eram fortes em fazer esse protagonismo aqui. Certo? Então, o Sérgio Rezende, o Ricardo Ferreira, essas pessoas tinham peso nacional e repercutiam no peso local também. E tem algumas pessoas que hoje não são nem faladas, mas que foram importantíssimas porque seguraram a peteca até acontecer, como o professor Luiz Marcucci. Muitas vezes o nome de Marcucci nem aparece, mas ele foi fundamental nesse processo. Então o país ele se abriu para novos modelos, para novos instrumentos, né? O uso da ciência e tecnologia no dia a dia. Então, a partir da Constituição de 1988, os estados fizeram suas constituições estaduais. E nessa direção, acho que a gente tem dois grandes exemplos, dois bons exemplos nessa abertura de identificação da ciência e tecnologia como importante geração de conhecimento para resolver as questões do cidadão comum, de aposta no futuro e, de certa maneira, até copiando agências internacionais de fomento que existem em todos os países. Nós tivemos a FAPESP em São Paulo, que foi uma fundação criada também nessa época, e aqui localmente a FACEP. A FACEP foi pioneira na nossa região, principalmente em função dos governantes, em função da figura do governador Miguel Arraes, que sempre foi um defensor em ciência e tecnologia como mecanismos para apostar no futuro. E que começa a funcionar muito bem, porque ela recebe do Dr. Arraes um portfólio que podia ser, estima-se hoje, da ordem de $1 milhão. Com esse dinheiro, em 2 anos, o primeiro equipe que montou a FACEP, o primeiro presidente, o Simões, né? Sebastião Simões, e hoje, em homenagem a ele, temos um prêmio de inovação tecnológica que carrega o nome dele, né? É titulado como o Prêmio de Inovação Tecnológica Sebastião Simões, e o professor Sérgio Rezende é o primeiro diretor científico. A fundação funcionava nas instalações, provisoriamente, nas instalações do ITEP, e começa então uma nova vida, um novo desabrochar de entusiasmo na comunidade científica local. Então passamos a ter bolsas de iniciação científica, bolsas de mestrado para finalização do mestrado, bolsas de finalização do doutorado, programas de apoio, e etc. Então, várias modalidades de apoio à pesquisa e a FACEP começa a funcionar. Então, a FACEP é, de fato, fruto da comunidade científica, apoiado por uma visão de futuro de um político que foi o Dr. Arraes. E Miguel Arraes, evidentemente, porque antes da reabilitação, quer dizer, quando ele foi prefeito, Miguel Arraes costumava ir todo sábado na casa do Dr. Oswaldo Lima, que era um cientista que tinha aqui na Química de Pernambuco. Ele ia lá para perguntar exatamente o que fazer com o lixo, com os rejeitos, todo sábado. Inclusive publicou um artigo que está na revista de antibióticos. É um artigo que é professor Oswaldo Gonçalves de Lima, governador Miguel Arraes de Alencar e engenheiro Jaime Quitover. Artigo com 3, que ele fez uma análise do lixo da cidade do Recife, e ele dizia o seguinte: não adianta você fazer pesquisa, né, trazendo resultados só de coisas que foram feitas lá fora. Por exemplo, vai buscar informações e pesquisa que já fizeram em Londres. O lixo do Recife não tem nada a ver com o lixo de Londres. Então você tem que conhecer o lixo do Recife para poder saber o que fazer, né? Então Miguel Arraes já tinha essa característica, né? Dr. Miguel Arraes já demonstrava nos governos anteriores, o que foi interrompido e o outro que ele teve, ele já demonstrava o interesse em
no desenvolvimento da ciência e da tecnologia como instrumento de desenvolvimento social. Então, ele, ao escrever e conduzir a Assembleia Constituinte de Pernambuco para fazer a Constituição, ia com o apoio desses pesquisadores, e aí os bastidores desse processo, redigimos alguns desses textos e submetemos ao governador, que submeteu ao relator, que então cria-se um capítulo 4 da Constituição de Pernambuco, que cria um fundo destinado ao fomento da ciência e da tecnologia. Foi importante, isso não foi uma Constituição só da comunidade acadêmica. Eu acho que houve uma coincidência entre esse ativismo e essa competência da academia com um político que tinha uma visão favorável à pesquisa. Então, isso era muito nítido na fala dele, nos atos dele, né? De acreditar que o conhecimento era muito relevante para mudar a vida das pessoas e para mudar a sociedade. Então, ele não era uma pessoa da academia, era um político, mas era um político que tinha uma convicção importante de que a academia podia fazer a diferença e que o que faltava era juntar a demanda da sociedade com o conhecimento que estava na academia, e que fazer essa junção era uma tarefa do governo estadual importante. Então, ele patrocinou com muita força a criação dessa institucionalidade. Não é para misturar política. Política a gente faz em outros lugares. Educação e ciência e tecnologia não é lugar para fazer a política tradicional. É para fazer a política que resolve os problemas da população. Então, isso era muito claro também. A Silk, na Secretaria de Educação, segundo ele, era a linha mestra do governo dele, tá certo? Que ele dizia que a Secretaria de Educação, na verdade, era uma máquina de fazer deputado federal. Então, ele botou lá uma pessoa que não tinha a menor intenção de ser deputado nem estadual, quanto mais federal, tá certo? Então, era para fazer educação, para melhorar a qualidade da educação pública, como a FACEP também, era para juntar o conhecimento científico com os nossos problemas e tentar enfrentá-los. E política eleitoral a gente faz em outros lugares e de outro jeito. Então, isso preservou muito o jeito como a FACEP foi concebida, tinha essa diretriz também, que era uma diretriz do governador da época. Né? Eu acho que o Dr. Reis, ele pensava muito além do tempo presente. Ele pensava o mundo, sei lá, daqui a 100 anos, 200 anos, sei lá o quê. Então, ele antevia quais eram, de certa maneira, os desafios que estavam sendo postos. E um dos desafios, certamente, era o conhecimento. Então, para ele, era coisa, por exemplo, quando eu estava assim, se o que tem que fazer com que essas crianças aprendam, e que elas aprendam a pensar, elas aprendam a entender o mundo, e entender o mundo em todas as suas dimensões. Aí eu fazia, tudo bem, e como é que a gente forma os professores? E aí vinha toda aquela outra coisa, mas ele tinha muita clareza disso, do lugar do conhecimento, tanto digamos, na construção humana, como também na própria construção da sociedade e da construção do universo. Construção, ou pelo menos uma tentativa de dominá-lo ou não dominá-lo, enfim, com todas as... Ele tinha muita crítica também, né? Quer dizer, mas ele era, como você disse, um visionário. Ele antecipava, quer dizer, questões, problemas. E não somente antecipava questões, problemas, mas na medida que ele puder, quer dizer, que tivesse condições, ele ajudava a implementar. Tanto que a grande questão era exatamente fazer a ciência estar a serviço da população. Então, não era ficar fazendo ciência para poder discutir nos congressos, mas era fazer a ciência para discutir nos congressos, mas, ao mesmo tempo, torná-la acessível, torná-la difundida, e isso daí podendo ter alguma repercussão na vida das pessoas. Então, tanto na questão de formação de recursos humanos, que você tem que ter recursos humanos capacitados, você não forma recursos humanos capacitados do dia para a noite, como também de gerar conhecimento e que esse conhecimento fosse aplicado para a sociedade. Então, nessa direção,
a FACEP é pioneira nessa visão do então governador Miguel Arraes. Foi muito fácil a comunidade interagir com ele e convencê-lo, ou talvez ele tenha convencido a própria comunidade da importância disso. Então, foi muito fácil esse estabelecimento, enquanto outros estados teve uma discussão muito grande se era a hora, se a fundação era realmente estratégica ou não. Aqui no estado houve uma certa, digamos, facilidade de estabelecer a FACEP como uma agência de amparo à ciência e tecnologia, de apoio ao pesquisador, de ser a casa do pesquisador pernambucano, e realmente isso foi um marco, não só pela iniciativa, mas também porque a FACEP desde o início teve um desenho, teve uma estruturação muito baseado na qualidade, na importância da ciência e tecnologia, não como um cabide de mais um lugar para se contratar gente ou para se gastar recursos, mas realmente como uma casa do cientista para tratar as questões de ciência e tecnologia. Porque a Arraes foi fundamental em viabilizar isso. Fundamental, porque ele, ao contrário do que muita gente tenta dizer, a Arraes tinha uma compreensão muito forte da importância da ciência para ajudar na solução dos problemas dos pobres. Em vários momentos ele demonstrou essa sensibilidade com a área científica, a importância do conhecimento científico, a importância dos cientistas para ajudar a resolver problemas do povo. Então, ele, como governador, ele acatou a ideia, apoiou a ideia e ajudou a viabilizar. E nos primeiros tempos, ela tinha bastante dinheiro, porque nós tínhamos colocado, proposto que ela tivesse 1% da receita líquida do Estado. Então, os primeiros meses foram uma maravilha, porque tinha dinheiro para financiar tudo. Muitas pessoas começaram seus grupos de pesquisa, naquela época, em 1990, 91, com apoio da FACEP. Porque esta época foi uma época muito difícil no governo federal. O governo Collor, fim do governo Sarney e começo do governo Collor foram terríveis. Então, as fundações estaduais têm esse papel muito importante para ajudar a equilibrar o sistema. A FACEP, com seus 30 anos, né, ela, vamos dizer assim, teve um momento decisivo, né, que foi Dr. Arraes estar à frente de um processo importante de democratização do país naquele momento, e ele conciliava muitas coisas: o aspecto humano, o aspecto social, o aspecto político fortemente, e o aspecto de saber ouvir bastante a comunidade. Nesse sentido, e acho que a comunidade soube, vamos dizer assim, tirar proveito dessa virtude de Dr. Arraes, e pessoas muito importantes para nós, tipo Sebastião Simões, o próprio Sérgio Rezende, Lúcia Mello, bom, um conjunto maravilhoso de pessoas. O próprio Fittipaldi também estava envolvido com esse assunto, e vários outros. Se a gente fosse falar todos, eu acho que a gente teria que esgotar mais tempo para... essas pessoas foram conversar com o Dr. Arraes na intenção de que ele liderasse essas ações, que não só foi a criação da FACEP, mas em seguida a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que também foi uma coisa que ele deixou para nós. Então, mas a criação da FACEP foi uma coisa que ele sempre quis, porque ele dizia sempre que o conhecimento que é transformador. Então, eu acho que ele teve um papel fundamental. Secretaria de Ciência e Tecnologia, FACEP. Sem a Arraes, a gente não teria esse negócio. Ele foi fundamental para isso. Ele criou a secretaria, criou a FACEP. E ele bancou.
Bancou, quer dizer, depois o Joaquim fecha a secretaria, depois a gente volta, mas de qualquer maneira foi uma briga bastante grande. Então eu acho que a Arraes teve esse papel muito grande. Secretaria, FACEP, ele teve um papel importante na área de LAFEP, dos medicamentos populares. Ele foi fundamental, porque ele tinha preocupação, ele foi lá para os cubanos trazer tecnologia, foi não sei o quê. Então ele era um cara preocupado com a questão de ciência e tecnologia. E depois ele tinha compromisso. O Dr. Arraes foi uma figura central nesse processo, mas ele teve um amparo muito forte de pesquisadores de renome nacional e internacional, como esses que eu citei, e essa capilaridade que ele criou em torno da ideia dele de levar o conhecimento, que ele chamava pesquisa científica e tecnológica, ele chamava do conhecimento que as pessoas precisavam ter para melhorar a qualidade de vida delas. Então, nesse sentido, ele foi uma figura, foi um marco diferencial para a gente. Então, essa organização inicial da FACEP, através do seu estatuto, através da seriedade das pessoas que estavam envolvidas na época, e do próprio governador Miguel Arraes, foi fundamental para estabelecer a FACEP até hoje como uma fundação séria, uma fundação que realmente aqui todos as bolsas, todos os julgamentos são através de comissões de avaliação por pares, e não tem nada que seja por fora ou que venha através de só um critério político, mas através sempre de um processo sério de avaliação e de julgamento e de alocação de recursos. Até tem uma história que o Rezende que conta que na época que foi fundada a FACEP, num discurso de Miguel Arraes, ele falou que era uma fundação para tratar das questões de ciência e tecnologia e que não seria alvo de pedidos políticos. E quando ele saiu, ele lembrou-se dessa história e disse: eu, durante o meu governo, não pedi nenhuma bolsa FACEP. Quer dizer, ele realmente tinha consciência do que era a FACEP e da função da FACEP como uma agência de qualidade, uma agência para programar, para planejar o futuro da ciência e tecnologia do Estado de Pernambuco.